Então, pessoal, hoje a Escola de Lean vai trazer para vocês algo muito importante que é o layout, né? O que é o layout e de que forma a gente pode trabalhar na otimização do layout. Não deixem de assistir até o final. Então, é, um conceito muito importante, né, desenvolvido por Shingo, que é um dos pais aí do sistema Toyota de produção, é o mecanismo da função produção. Esse é um conceito essencial para quem quer fazer um bom planejamento de layout. Então, o Shingo, ele quebrou a lógica original de processo, porque antigamente a gente tinha um conceito que a gente tinha uma entrada, a gente tinha processamento e a gente tinha uma saída. Então você aqui tinha o input, aqui você tinha a saída, o output, né? E aqui você tinha o processamento. E dentro desse processamento, então, aconteciam as atividades de produção. E o Shingo disse que, na verdade, esse conceito é diferente, que você tem um processo, né, que é uh, um produto que anda horizontalmente numa fábrica, numa obra, numa, sei lá, num hospital, em qualquer atividade produtiva, e cruzando a essas atividades, você tem as operações. Então, por exemplo, aqui você tem estoque de matéria-prima, representado por esse triângulo, você tem uma operação aqui que ocorre, né, alguma manipulação da, do objeto, né, do objeto que flui ao longo do tempo, que deve fluir. Você tem espera de lotes, você tem de novo processamento, que é a manipulação dessa atividade. Então, uma peça, né, fica parada a matéria-prima, faz um furo, espera um lote, transporta, faz um outro furo ou uma outra atividade, espera, e vai ao longo do tempo esse objeto caminhando e sendo processado, né? E você tem atividades que são operações que andam no sentido contrário a todo esse fluxo do processo, do objeto. Então, entender o fluxo do objeto, suas operações, tempos de paradas, inspeções, é fundamental para poder desenvolver um bom layout. Então, lembrando, né, um layout bem elaborado, ele vai atacar fortemente as 7 perdas do sistema Toyota de produção lá. Perdas por superprodução, produtos defeituosos, espera, é uma perda muito atacada por um bom layout. Transporte também é uma das perdas atacadas fortemente pelo bom layout. Perda por estoques, porque à medida que você desenvolve ao longo daquele objeto, que vai tendo as operações ao longo desse fluxo desse objeto, e aqui você tem as operações que, conforme singulares, vão no outro sentido, né, do processo. Você vai definir quais são, ao longo desses caminhos, os buffers, né, os supermercados, os tamanhos de lotes que vão andar ao longo que vão ficar ao longo desse fluxo. Perdas por movimentação muito grande, né? Então, um operário, muitas vezes, ele tem que sair desse posto operativo para ir buscar alguma ferramenta. Então, ele vai lá buscar uma ferramenta.
Então, o micro layout, né, por exemplo, você tem que ter ao longo, próximo a esse posto operativo, além dos materiais que vão estar nos supermercados, nos buffers definidos, para que essa operação não pare, você também tem que ter as ferramentas. Então, à medida que esse micro layout desse posto operativo é desenhado e executado, você vai reduzir grandes perdas por movimentação, e as próprias perdas por processamento também são atacadas à medida que o fluxo ele cria fluxo contínuo e você vai tendo um bom trabalho para que a operação não pare. E o que é então o layout? Então, o layout é a posição relativa dos departamentos, seções, escritórios dentro de um conjunto de uma fábrica, de uma oficina, de uma obra, né, de um hospital, como eu falei, de qualquer atividade produtiva. A área de trabalho manual e intelectual né, das equipes, das pessoas, dentro de cada departamento, seção, dos meios de suprimento, como eu estava falando antes, e acesso à área de armazenamento e de serviços, tudo relacionado e dentro do fluxo de trabalho. Então, o arranjo físico do layout ele depende do fluxo, tanto no setor produtivo como no administrativo. Quando a gente fala em Lean Office também, a gente tem que pensar nesse fluxo de informações, de papéis, de documentos que são distribuídos. Então, sentar pessoas que tenham um trabalho contínuo mais em conjunto, em células produtivas, onde elas possam estar se relacionando de maneira mais constante pelos fluxos das suas atividades, também é pensar um bom layout, um layout administrativo, aí falando em Lean Office. Então, o ponto-chave do layout é combinar a minimização do deslocamento e do espaço ocupado e a maximização do espaço disponível, claro, sempre respeitando a segurança, o conforto e a higiene. Então, uma coisa importante é que não existe um arranjo físico perfeito. Existe sim um arranjo físico possível, ideal para cada momento, para cada situação, porque também à medida que a empresa vai conhecendo mais o seu fluxo operativo, o seu sistema de produção, ela vai avançando na lógica do layout. Para a elaboração de um layout, de uma estação de trabalho, é importante levar em consideração 3 áreas que existem sempre num layout, que é as áreas estáticas, que é a área em planta representada pela sombra, né, projetada no chão visto de cima, ou seja, toda a área de uma fábrica, de um escritório. A área de circulação, que é a área necessária para que as pessoas se movimentem, os materiais circulem, transporte dos materiais. E a área de utilização, que é a área necessária para executar o trabalho, né, e a manutenção dos equipamentos, né, envolvidas ali no posto operativo. Pode ser também, né, como eu falei, de escritório. Então, o layout ele tem como objetivo a economia do movimento. Né? Um ótimo layout tende a encurtar a distância entre os operários e as ferramentas nas diversas operações de fabricação, construção, elaboração de projetos, documentos no escritório. Se você tem, por exemplo, num escritório, o que você precisa usar ali, um grampeador, uma caneta, o computador, tudo esse trabalho em volta da Golden Zone, a zona onde o operário vai trabalhar e deve ao mínimo se movimentar menos, a própria pessoa de escritório que trabalha, né, voltado ali ao seu posto operativo, que é uma mesa de trabalho, às vezes um computador. Então essas coisas precisam ser tudo pensada para que essa pessoa se movimente o mínimo possível. Quanto mais contínuo for o movimento entre a operação e a próxima, né, a subsequente, sem paradas, voltas, cruzamentos,
tanto para o homem quanto para os equipamentos, mais correto será o layout. Muitas vezes a gente faz aquele diagrama de espinha de peixe, de espaguete, que vai mostrar, né, que para fazer uma análise de um layout existente, o quanto isso se movimenta ao longo, quanto o objeto se movimenta ao longo do fluxo operativo para que seja reduzido essas atividades. Então, quais são as dicas, né, as considerações importantes para um bom planejamento de layout? Então, primeiro, reduzir ao máximo os transportes e movimentações, ter sempre isso em mente, utilizar fluxos racionais de materiais produtivos, né, a movimentação do objeto que vai fluir ao longo do processo, e observar as operações, tempos de paradas, etc., né, a função lá, mecanismo, função, produção do Xingo, observar o espaço disponível sempre entre os prédios, as NRs, etc., analisar o acesso das áreas de manutenção, controle de qualidade, etc., separar seções, áreas onde você tem interferência, prever sempre expansão e analisar tempos e movimentos, condições de trabalho, segurança, tempos e movimentos. Aqui a gente pode usar a cronoanálise, o Yamazumi, para poder ver o quanto as pessoas estão parando e esperando coisas chegarem, ferramentas chegarem, materiais que faltam e acabam trazendo paradas da operação. O que é importante que seja pensado nesse micro layout para que seja resolvido, como esse fluxo, né, o Mizusumashi, como diz os japoneses, vai ser o abastecimento de todo o processo operativo. As fábricas japonesas, normalmente, elas têm aí 1/3 do espaço preenchido das fábricas ocidentais. Então, quando às vezes a gente quer pensar em fábricas, sempre impressiona aquela fábrica muito grande, mas fábricas menores, mais compactas, significa que todo o processo operativo foi bem pensado, os estoques bem pensados, e quando a gente faz a mesma produção ou mais com um espaço menor, significa que a produção está muito mais organizada. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí dessas breves considerações sobre layout. Lembrando, a gente tem uma empresa, né, chamada Lincor Engenharia. A gente tem o nosso página lá no LinkedIn, curtam. A gente tem também no Instagram e no YouTube a Escola de Lean, que promove, né, essas discussões e a disseminação do conhecimento do Lean aplicado a fábricas, indústrias, área de serviços, hospitais, construção, montagem, enfim, uma larga experiência que a gente quer ajudar vocês com essa disseminação. Valeu!